Hoje vamos falar sobre aprendizagem ativa, Active Learning. A aprendizagem ativa é uma maneira de amostrar os seus dados de forma inteligente. A amostragem inteligente seleciona os pontos não anotados que trariam o valor mais preditivo para o seu modelo. Isso é muito útil em uma variedade de contextos. Em primeiro lugar, geralmente se tem orçamento limitado num projeto de dados, especialmente quando você vai usar anotadores humanos para anotar seus dados, né? Então, selecionar os melhores exemplos de dados para serem anotados se torna importantíssimo. Especialmente quando você tem, por exemplo, um conjunto de dados que não é equilibrado, né? Não é balanceado, ou seja, quando uma classe tem mais exemplos do que outra. Então, a aprendizagem ativa é uma maneira eficiente de selecionar as classes raras durante a fase de treinamento, né? Se as técnicas de amostragem padrão não ajudarem a melhorar a precisão do modelo, então o aprendizado ativo pode encontrar uma forma de fazer isso para você. A estratégia de aprendizagem ativa funciona selecionando exemplos rotulados que melhor ajudarão o modelo a aprender. Na configuração totalmente supervisionada, o conjunto de dados de treinamento consiste apenas nos exemplos já rotulados, né? Já num ambiente semi-supervisionado, você vai aproveitar esses exemplos, né, já rotulados e fazer uma propagação da rotulação para os dados não rotulados, né? E depois disso vai fazer a aprendizagem ativa. Esse é o ciclo de vida típico da aprendizagem ativa, né? Você começa com um conjunto de dados, né, não anotado, seleciona os dados através de uma amostragem inteligente, né, que a gente vai ver daqui a pouco, seleciona quais dados serão anotados, passa para o anotador humano, esse com um conjunto agora anotado, né, você treina um modelo de machine learning e aí você volta de novo a selecionar, se necessário, mais exemplos de forma inteligente para serem anotados e assim continua até que o desempenho do modelo esteja satisfatório. Uma das formas de selecionar os dados de forma inteligente é o chamado margin sampling, ou seja, a amostragem de margem, né? Então, dado esse conjunto de dados aqui já anotado, né, com alguns já anotados, que seriam os pretos e os amarelos, e os cinzas são dados não anotados, como selecionar a próxima amostra que será anotada? Primeiro, a gente treina um classificador linear, né, bem simples, para traçar uma margem aqui de separação entre esses dados já anotados. Então, por exemplo, temos essa limiar de decisão aí. A partir desse limiar, a gente seleciona o dado não anotado mais próximo, que seria o dado mais duvidoso, né? E seria esse ponto. Em seguida, a gente vai pedir alguém, né, um humano, para anotar este ponto selecionado. Bom, está aí anotado. Uma vez anotado, a gente treina um novo classificador linear, traçando assim uma nova linha de decisão. E com essa nova linha de decisão, a gente repete o processo selecionando o dado mais duvidoso, que agora vai ser esse. E assim segue o processo até ter o desempenho desejado no modelo. Esse gráfico ele mostra a precisão do modelo em função do número de exemplos de treinamento para diferentes técnicas de amostragem. Então imagine que você tem 0 exemplos anotados e você vai aumentando o número de exemplos que vão sendo anotados e utilizados para treinar o modelo, né? Nesse gráfico aí vai de 0 até 30, quase 30 mil, um pouco mais de 30 mil, na verdade, exemplos anotados. A linha vermelha é se os exemplos fossem tomados de forma aleatória e a azul e a verde são utilizando técnicas de amostragem inteligente. Então percebam que com cerca de 5 mil a 10 mil exemplos anotados, as técnicas de amostragem inteligente já fazem o modelo alcançar o desempenho que seria alcançado com apenas 30 mil exemplos anotados utilizando a amostragem aleatória. Então vejam o poder desse tipo de técnica e a quantidade de dinheiro e tempo economizado selecionando as amostras de forma inteligente.
Existem, então, várias técnicas de amostragem de aprendizagem ativa, né? Como a amostragem de imagem, que a gente viu agora há pouco, né? Você atribui rótulos aos pontos mais incertos com base em uma distância do limiar de decisão. A amostragem baseada em cluster, você seleciona um conjunto diversificado de pontos utilizando métodos de agrupamento, né? Clustering, sobre o espaço de características. Já essa consulta por comitê, né, uma tradução aí, você treina vários modelos e seleciona os pontos de dados com maior discordância entre esses modelos. Bem interessante também. E, finalmente, a amostragem baseada em região é um algoritmo relativamente novo, né? E esse algoritmo funciona dividindo o espaço de característica, o espaço de entrada, né, em regiões separadas e executando um algoritmo de aprendizagem ativa nessas regiões aí. É isso.